De repente, sou pavio curto e eu brigo com todo mundo. E eu não consigo mudar. Eu afasto as pessoas, eu vivo estressada, para dar um exemplo, tá? A pessoa tem todas essas coisas, tem todas essas sensações, tem até palpitações de passar mal e não consegue mudar. Tem momentos que a mudança é imprescindível, você não tem opção. Pessoas que não mudarem um hábito alimentar, por exemplo, ela pode ter questões mais difíceis de saúde. Se a pessoa não mudar um hábito de comportamento, ela pode afastar muita gente. Ou ela pode atrair muita gente que não é legal. Pessoas tóxicas, por exemplo. Tem gente que... Quantas pessoas já passaram por aqui? Ah, meu pai era tóxico. Aí a pessoa casou. O marido era igual ao pai. Aí ela separou e pegou outro. Esse também é parecido. E aí vai indo. Por quê? O que na pessoa também não mudou? Ela até conseguiu mudar de ambiente. Mas se as coisas estão no mesmo Oi, boa noite. Eu sou a Divaldir. Eu sou a Luciana Santos e a gente está aqui para apresentar para você mais uma informação muito legal, diretamente do livro Fundamentos do Pensamento. As informações não são do senhor L. Ron Hubbard, a gente pesquisou exaustivamente e colocou toda a metodologia nesse material e em outras. E hoje você vai saber as 3 coisas que estão erradas, que afastam a prosperidade. São 3 coisas tão simples, mas tão simples, que quando você falar, eu olhar, você vai falar, nossa, não é que é mesmo? O que é muito legal em genética e scientology é a lógica. Não é algo para você acreditar, mas é algo para você ver, para você observar. E legal, faz um bem danado para você, até como um ser espiritual. Por que ser espiritual? Porque é você, a própria pessoa, é você. A gente não lida com o corpo, com o físico, mas a gente lida com você. Então, quando você tem uma informação que você examinou e você viu que ela funciona, é um resultado danado, né, Diva? É verdade. É o seguinte, então 3 coisas que estão erradas e que afastam a prosperidade. Vamos começar pelo assunto prosperidade. E hoje eu quero que a Diva conte uns causos aí, que ela conhece uma galera que vai atrás da prosperidade e só encontra desastre. Antes de qualquer coisa, prosperidade, essa palavra, muita gente, quando a gente fala prosperidade, a pessoa só pensa em dinheiro. Não quer dizer que uma pessoa não pode ser próspera financeiramente. Sim, mas a prosperidade está em várias situações, em várias áreas da vida. Se você buscar aí a definição de prosperidade, você vai ver que prosperidade está ligada a ser bem-sucedido, ser bem-sucedida. Está ligado a sucesso. Ou seja, sucesso é quando você tem o resultado que você esperava. Quando um cirurgião fala que a cirurgia foi um sucesso, significa que o resultado foi de acordo com o esperado. Então você vê que não está ligado somente a dinheiro, e sim a ser bem-sucedido, a ter sucesso. Também tem a ver com abundância? Tem, mas não é só isso. Existem várias áreas da vida que a pessoa pode ser próspera. Mas tem 3 coisinhas que a pessoa faz que realmente afasta. E é lógico. Quando você olhar, você vai falar, nossa, por que eu não pensei nisso antes? Então é lógico. Agora, para que serve a prosperidade? Se você fosse próspero, se você fosse próspera, qual seria a consequência? E você quer ser próspero em quê? Tem muita gente que tem bastante dinheiro e ainda assim não tem prosperidade em determinadas áreas. Então, por exemplo, qual é a consequência de você não ter prosperidade na sua área de trabalho? Não falo parte financeira especificamente, também tem isso, depois a gente fala das finanças, tá? Mas em relação a escolher pessoas boas para trabalhar e ter um bom resultado nisso, colocar uma equipe muito bem estruturada. Se você fizer mal, você não vai ter resultado nisso. Sua empresa começar a ser conhecida, você precisa de resultado nisso. Agora, como seria você não ser próspero nessa área, por exemplo? Imagina, frustração, decepção, perda de noite de sono. A pessoa, porque não é próspera, ela perde muito tempo atrás de soluções que ela não encontra. E aí, não consegue dormir bem, começa a ter dor nas costas, começa a se estressar, desconta a raiva de quem não devia, começa a se preocupar com conta, começa a se preocupar com o que a pessoa está fazendo, começa a corrigir demais gente que erra demais, porque antes a pessoa não foi capaz de perceber com quem ela estava lidando, seja para uma sociedade, seja para
para contratar, para propor. Então a prosperidade está ligada a ser bem-sucedido, está ligada a sucesso, e não é só em dinheiro. Dinheiro é uma consequência das ações, entende? Então a pessoa tem resultado, mas existe prosperidade em qualquer área. Tem gente que é próspera em relacionamentos. O ideal é a pessoa alinhar todas as áreas da vida, que são muito, e é assunto para outra live, tá? E ver e fazer cada área fluir. Ela ser bem-sucedida com ela mesma. Como seria isso? Corpo, mente, espírito. Se você não é próspero, corpo, mente, espírito, como que está seu corpo? Doente, com dor, cansado, sem energia, faz as coisas forçando, obriga a fazer. Isso não é prosperidade, assim, na área relacionada ao eu. Mentalmente falando, se não prospera no mental, o que acontece? Tá depressivo, tá ansioso, tá com qualquer problema aí, qualquer doença da moda, né? Que são as mentais, tem várias. Por quê? Porque não tem informação para fazer essa área prosperar. E assim vai em todas as áreas. Então, quando você vê a definição de prosperidade, ela não está relacionada apenas ao dinheiro, né? É verdade. As pessoas pensam, se eu tiver dinheiro, tá tudo certo. E não é bem assim. Tá, mas você tem histórias de pessoas que... Tem histórias de pessoas. Tem história de pessoas que essa ânsia de ganhar dinheiro acabou entrando numa fria. Conheci uma mulher que ela morava num sítio e ela estava passando por uma situação bem difícil. E quem mora no sítio sabe criar galinha, sabe criar porco, sabe criar muitas coisas. E como naquela estrada passava muitos caminhoneiros, uma outra pessoa viu oportunidade de ter um negócio. Aí falou, ó, tem um negócio bom para você. A gente vai comprar pintinho de galinha e a gente vai criar, vai ter ovo para vender, galinha, e a gente vai fazer aqui uma coisa próspera, porque quem que não come ovo e quem não come galinha? Todo mundo come. Aparentemente promissor, né? Seria uma coisa assim que seria sucesso mesmo. Necessidade primária, comida. Comida, né? Daí ela falou assim, e ovo caipira, todo mundo gosta. Aí tudo bem. Só que ela não tinha a noção de como criar galinha, mas um falando pro outro que aquilo lá era uma coisa boa, começou. Entrou numa sociedade. Uma comprou os pintinhos, sem do pintinho pretinho, sem do branquinho, e vamos criar pintinho. Só que ela não tinha noção do que ela estava fazendo, só sabia que ela ia dinheiro. E que era uma coisa que todo mundo queria. Aí começou, compraram ração de hormônio de crescimento e começou a dar para esses pintinhos. E esses pintinhos começaram a crescer, em 3 meses viraram uns, parecia jogador de basquete. Só que dos 200 pintinhos, um matou o outro, porque eles não tinham espaço, era uma coisa assim, que eles não tinham conhecimento. Sei que no fim, não teve ovo, desses 200 pintinhos que cresceram exagerado, só tinha galo, quer dizer, as galinhas que ia vender, ia pôr ovo, não tinha. E desses 3, como eles ficaram tão grandes os pintinhos, acabou matando e não serviu para nada. Foi um sonho que não virou nada, foi uma ilusão, falou, nossa, mas por que que a gente não ganha dinheiro se tem tantas pessoas que vendem ovo, né? A ideia era interessante, mas faltou aí conhecimento. E faltou também a questão lá das 3 coisas que estão erradas com qualquer pessoa. E por isso, a pessoa afasta a prosperidade. E nesse caso, a pessoa também não tinha essa informação. Então, a pessoa foi na empolgação. E veja, você com certeza, você que está assistindo essa live, já deve ter visto pessoas que entraram no negócio promissor, que ia dar muita grana, e deu muito errado. Por quê? E a pessoa vai naquela empolgação, né? E tô pra ver, eu nunca vi alguém que não tenha informação de algo ser bem sucedido nesse algo. Ela pode ter uma sorte. E quando é sorte, o que acontece? Pá! De repente a pessoa tá porque a pessoa não está preparada. Então, como uma pessoa vai ser próspera se ela não tem uma base, entende? E em várias áreas da vida. Por exemplo, olha essa situação. Parecia que ia dar certo, né? Tinha tudo para dar certo, mas não aconteceu. E teve uma outra situação de outra pessoa que estava criando galinha em casa. Até aí estava tudo bem. Era criado solto no quintal e tinha muitas galinhas. E esse cara vendia, tinha ovos, tudo. Só que quando foi passando o tempo, as galinhas dele começaram a sumir. E vai achar que um que estava roubando, porque era o caseiro, porque era esse, porque era aquele. E ninguém descobria quem roubava as galinhas, porque não escutava um pio, e não escutava nada, e as galinhas sumiram. Aí um belo dia colocaram uma filmadora para ver
se era aquele que come galinha, como chama aquele bicho que come? Gambá? Gambá. Falou, nossa, deve ter um gambá aqui comendo galinha. Nada. Daí colocaram a filmadora, aí viram. O vizinho da casa do lado, é uma coisa de louco, gente. Mas foi isso que aconteceu. Ele pegou uma vara, colocou um milho na ponta lá daquele anzolzinho, fazia assim, a galinha, que galinha gosta do milho, né? Quando ela pegava o milho, que ficava engasgado, ele puxava. Era o maior pescador de galinha. Inventou uma coisa. Esse cara foi esperto. Só que nessa brincadeira ele foi pego. Até hoje ele é conhecido assim. Ó, o pescador de galinha. Comia galinha na vara. Olha, é uma situação engraçada, mas foi isso que aconteceu. Mas, por exemplo, o cara montou um negócio, mas ele não tinha noção que galinha, o gambá pode comer? Pode, mas existem coisas também que podem acontecer. Mas se você não tiver conhecimento para saber administrar e ver o que está certo, o que está errado, pode acontecer que dá tudo esses rolos. Mas foi engraçado porque o cara tinha experiência com galinha, mas não tinha experiência em como uma pessoa podia roubar as galinhas dele. Ele roubou muitas galinhas. Mas foi muito engraçado. Mas essa história acabou bem, porque o cara acabou sendo preso por roubar galinha, depois teve que pagar não sei o que lá. E hoje ele sabe que é perigoso ter um pescador de galinha. Pois é, então sem conhecimento é a base de qualquer coisa. Quer ser bom em alguma coisa? Você precisa de informação sobre essa coisa. É melhor e não importa que você vai contratar alguém, é bom ter noção, né? Quantas pessoas que vieram aqui e a empresa estava indo na bancarrota, mas eu pensei que o contador fez não sei o quê, que o contador sabia. A pessoa soltou na mão e não sabia como funcionava. E aí não tinha noção absolutamente nenhuma. E depois tem essas surpresas aí, entre outros tipos de área. Mas só estou dando um exemplo que se você vai totalmente cego ou cega em uma situação, a probabilidade de você se ferrar é muito grande. É verdade. Teve uma outra situação também, essa moça se envolveu com ele e era uma mulher que ela tinha uma condição financeira melhor que a dele. Aí ele falou, não, se você investir em mim, eu vou ganhar esse dinheiro, eu devolvo para você. O que você quer fazer? Eu quero vender aquelas garrafinhas de laranja no metrô. Tudo bem, tem que chegar cedo. Aí ele comprou um monte de garrafinha, fez o suco dele lá, levou pro metrô. Quando ele chegou lá, tinha um que chegava primeiro, porque às vezes a pessoa tem uma ideia, mas tem um monte de gente que tem a mesma ideia. Aí ele chegou lá, os caras tinham vendido, as dele não vendeu. Aí ele foi no outro dia, também não conseguiu, daí ele desistiu. Aí foi a época que começou a pandemia. Daqui a pouco eu perguntei para ele, e aí como é que tá a pessoa aí, tá vendendo laranjinha? Ela falou, que laranjinha que nada. Não deu certo aquele negócio não dá, é muita gente fazendo. E tem que chegar muito cedo, e tem gente que levanta de madrugada, e ele não gosta muito de levantar cedo. A hora que ele chegava, já não tinha o que fazer. Aí ele falou, tá vendendo álcool gel. Começou a vender álcool gel. Daqui a pouco parou de vender, porque quanto mais pessoas vendendo, porque todo mundo quer uma ideia brilhante numa situação de crise, né? Então todo mundo vai vender álcool gel. Aí começou a vender, daqui a pouco ele parou. Aí começou a vender máscara, agora não tem mais, né? Então ele sempre vive de oportunidades que dá dinheiro imediato. Mas ele em si, ele não consegue manter. Por quê? Porque a ideia dele dura pouco tempo. Então ela falou, ai menina, ele começa um negócio, daqui a pouco para, daqui a pouco começa outro. Ele não é uma pessoa que tem uma persistência e faz aquilo no negócio. Mas por que não faz? Porque ele não sabe, ele só sabe ganhar dinheiro de momento, né? Exato, mas você falou uma coisa que aí entra a pessoa saber quais são as 3 coisas erradas que qualquer pessoa faz em qualquer área da vida que afasta também a prosperidade. E aí está escrito aqui na página 78 desse livro aqui, ó, Fundamentos do Pensamento, da Yvonne Huber. Antes de continuar, para você que chegou, uma ótima noite. Obrigada por você estar aí, é muito importante que você participe, que você comente, que você compartilhe. Porque o que a gente está fazendo aqui nesse vídeo? Compartilhando, informando coisas práticas e úteis para o dia a dia para as pessoas. Tudo que a gente precisa é de um mundo que tenha mais consciência, pessoas conscientes. Porque pessoas conscientes vão ter melhores atitudes. Melhores atitudes geram melhores resultados, certo? Essa é a lógica da Janet Scientology. Mas voltando aqui, página 78 desse livro aqui, ó, Fundamentos do Pensamento, de Yvonne Huber. Quais são as 3 coisas erradas com uma pessoa que afasta a prosperidade e faz as coisas darem errado? Você viu, a Diva contou as histórias de várias situações de pessoas que parecia promissora, a ideia, nossa, que legal. E no fim deu errado. Com certeza a pessoa fez uma dessas coisas erradas. E com certeza dá uma olhada na sua vida. Tem uma coisa que não está indo. Tem uma área que não está prosperando. Você como pessoa não está prosperando como deveria.
Então vamos ver se tem sentido para você. Olha só, página 78. Poderia haver 3 coisas erradas em qualquer pessoa. E estas seriam, primeiro, a incapacidade de começar. Não eram essas histórias aí. Mas com certeza você já viu pessoas que têm um bom sonho, mas não têm ação. Já viu? Eu queria tanto estudar, mas não começa. Eu queria tanto mudar de empresa, mas não consegue. A pessoa nem tenta. Eu queria tanto. Gente, se uma pessoa tem incapacidade de começar, pronto, ela tem um problema. Lembra que são 3 coisas. E essa é a primeira delas. A incapacidade de começar. Tem alguma coisa que você tem incapacidade de começar? Alguma coisa que você sabe que seria bom se você fizesse, seria útil se você fizesse, mas você não faz. Tem gente que não faz uma dieta, por exemplo, e precisa, por questão de saúde, é incapaz de começar, tem dificuldade. E aí tem a velha história da segunda-feira. Segunda-feira chega, segunda-feira vai e nada. Tem gente que precisa começar a fazer exercícios físicos também. Por questão de saúde, às vezes a pessoa pode ter um problema grave, sei lá, um infarto, problema na circulação, algum problema que pode fazer com que ela perca a vida, pode fazer com que ela fique paralítica, pode fazer com que ela cause um arrombo na empresa dela mesma, que vai fazer falta. E ainda assim, ela não tem noção que a incapacidade de começar vai acarretar grandes problemas, grandes perdas para ela mesma e para outras pessoas. Agora, vamos ver se a Diva tem um caso do... Tem algum livro de gente que tem incapacidade para começar? Se não tem, nós continua. E tem dificuldade de começar. A pessoa tem uma ideia, mas ela não faz. Entende? Precisa fazer vídeo na pandemia. Na pandemia. Eu vi gente que dava aula e precisava começar a fazer vídeo. A pessoa estava com medo por causa dos aplicativos, com medo de mexer no celular, com medo de aparecer em vídeo. E precisava começar. E isso causou um problema a ponto da pessoa ter que pedir a conta, a ponto da pessoa se sentir pressionada, entre outras coisas. Então, a incapacidade para começar é um grande problema. Uma coisa é você não querer, tipo, decidir, não. Outra coisa é você ter que e não fazer. Aí está a incapacidade para começar. Incapacidade para começar. Eu conheço uma pessoa que o sonho dele é ter vender livros, ter uma editora, né? Vender livros. Aí ele montou o site, ele comprou os livros, fez tudo certinho. Aí se pergunta, e aí, como é que está o seu negócio? Está vendendo livro? Não, espera mais um pouco. Quer dizer, ele conseguiu fazer algo e colocar no... Pelo menos começou um pouco aí. Mas a parte de ser o vendedor, de fazer que aquilo aconteça, mas não consegue. Aí se encaixa no próximo que eu vou falar. Porque se a pessoa deu início, aí é o começar. Ela deu início, beleza. Mas tem gente que nem o início dá. Só fica aqui, na ideia. Seria o início a ideia. Porém, o mundo precisa de ação. Sem ação, nada feito. A pessoa precisa, de repente, mudar de emprego. Precisa, sei lá, começar a buscar uma nova oportunidade. Ela só pensa o que ela devia, mas ela não faz. Incapacidade de começar. Aí esse é o primeiro, porque são 3. O segundo é o que a Diva está falando, que ela deu como exemplo aqui, e é a incapacidade de mudar. Página 78 do livro Fundamentos do Pensamento. Poderia haver 3 coisas erradas em qualquer pessoa, e estas seriam a incapacidade de começar, a incapacidade de mudar. Mudar, quando você muda, você tem que mover as coisas. As coisas não mudam quando você não move. Por exemplo, o livro tá aqui, minha mão tá parada, não mudou. Moveu, mudou. Entende? Então o que acontece? A pessoa começa, só que aí ela tem que mudar, ela tem que fazer as coisas se movimentarem. Aí entra essa história aí, que você tá falando, né, do cara que fez a livraria. Ele não consegue, no caso, vender. Só que daí ele fala, não, mas está tudo certo. Eu só vou começar a vender. Ele queria deixar tudo certo para poder vender. Mas pela lógica, qual seria a lógica? Primeiro você começa a vender. Depois que você sabe que você tem talento, aí você monta alguma coisa. Não montar primeiro para depois tentar vender. No caso dele, não vai conseguir. Muita gente às vezes faz isso, né? Um puto investimento. Se a pessoa não tem essa habilidade de investidor, tem gente que é investidor, tem cacife para ser investidor. Mas tem gente que não. Só que ela pega um empréstimo de tudo quanto é lugar, deixa o lugar maravilhoso, só que ela já imagina que vai encher de gente. Não tá mal. Só que ela tem que causar mudanças no espaço aí. Tipo, qual vai ser o movimento? O que vai ser feito? É verdade. Tem pessoas, por exemplo, trabalham uma vida inteira
e fala, quando eu me aposentar, eu vou montar um negócio. Só que com 60, 70 anos, vai fazer o quê? A pessoa depois fala, nossa, eu tinha uma ideia, eu queria fazer tal coisa. Por que você não fez? Incapacidade de mudar. Então, mas é que não gerou, não deu certo, porque entrou a pandemia, aconteceu isso, então ele não começa a fazer nada. Por exemplo, você falou da pandemia. O que teve de gente que teve dificuldade da migração de físico para online, tá? Incapacidade de mudança, uma resistência, alguns com assunto Pix, por exemplo. Não, porque isso, não pode. Eu não estou julgando quem faz ou quem não faz, quem pensa ou quem não pensa sobre isso. Mas a incapacidade de mudança também pode ser um bloqueio, pode barrar algumas coisas. Então eu dei um exemplo, mas pode ser qualquer área da vida que a pessoa tem dificuldade de mudar. De repente, sou pavio curto e eu brigo com todo mundo. E eu não consigo mudar. Eu afasto as pessoas, eu vivo estressada, para dar um exemplo, tá? Ou a pessoa tem todas essas coisas, tem todas essas sensações, tem até palpitações de passar mal e não consegue mudar. Tem momentos que a mudança é imprescindível, você não tem uma opção. A pessoa, se não mudar nenhum hábito alimentar, por exemplo, ela pode ter questões mais difíceis de saúde. Se a pessoa não mudar um hábito de comportamento, ela pode afastar muita gente. Ou ela pode atrair muita gente que não é legal. Pessoas tóxicas, por exemplo. Tem gente que... Quantas pessoas já passaram por aqui? Ah, meu pai era tóxico. Aí a pessoa casou. O marido era igual ao pai. Aí ela separou e pegou outro. Esse também é parecido. E aí vai indo. Por quê? O que na pessoa também não mudou? Ela até conseguiu mudar de ambiente. Mas se as coisas estão no mesmo padrão, o que não está mudando? É a própria pessoa. Então a pessoa não mudar um comportamento que não traz benefício, o comportamento é sempre o mesmo. E você está vendo que não está dando resultado de modo algum. Qual é a vantagem que você tem? Então aí é onde entrar a incapacidade de mudança é necessário em qualquer área da vida, né, Diva? É verdade, porque as coisas estão mudando muito rápido. Porque hoje você vai no banco, não tem mais entrar lá para ir no caixa. Existe, mas as pessoas que têm mais facilidade de mexer com a máquina, fica do lado de fora, resolve as coisas mais fácil, ou usa o celular e faz tudo que tem que fazer. Quantas pessoas não atendem uma ligação no celular porque fica, eu tenho medo que é do presídio. Tenho medo que é um sequestro. Eu tenho medo de... Falei, as coisas estão mudando, a tecnologia digital está muito avançada, só que a pessoa não está acompanhando. Então, se você não acompanha, você vai ter dificuldade de começar alguma coisa, porque é um novo recomeço, não vai conseguir mudar, porque você fica naquela zona de conforto, que é do jeito que eu sabia, e sua vida não anda. Aí você fica, nossa, as coisas mudou, mas eu tenho o meu tempo. Olha, nesse momento de agora, você tem que fazer as coisas rápidas, né? Exato. Não tem como dar tempo ao tempo, você tem que ser rápido. E o conhecimento facilita a vida, então você tem que buscar conhecimento? Tem, porque as coisas estão mudando muito rápido, né? Exatamente. Então, são 3 coisas que está errado em qualquer pessoa, que afasta a prosperidade e afasta qualquer bom resultado. A incapacidade de começar, a incapacidade de mudar e a incapacidade de parar. Tem situações que vai. Você não controla, por exemplo, um mau comportamento, que você está com dificuldade aí de conter. E você não consegue parar. Se você não consegue parar, isso é um problema. Você precisa parar de comer porque você precisa, de repente, para um desfile. Imagina uma modelo que tem. E ela não consegue parar. Então, se você não consegue parar, você também tem um grande problema aí. E é uma das coisas erradas. Incapacidade de começar, incapacidade de mudar, incapacidade de parar. Então, isso complementa a live anterior, que eu falei do controle, que é começar, mudar e parar. Você precisa saber começar, saber mudar e saber parar à vontade. Se você tem dificuldade com isso, com certeza você está tendo dificuldades na vida. Pega uma área da sua vida que você tem dificuldade. Vamos ver um exemplo com a Diva. Diva, fala qualquer reclamação que as pessoas falam, assim, com você nas entrevistas. Que não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Como que o problema de dinheiro está relacionado a começar, mudar e parar? O que eu percebi? Muitas pessoas não se dão a conhecer. Elas esperam alguém vir e adivinhar. Por exemplo, eu tô aqui na minha lojinha, acabei de abrir, esperando dar certo. Aí ficou lá, nossa, o movimento está fraco, né? O que eu posso fazer para mudar o ambiente? O que eu posso fazer para mudar a minha estratégia?
que eu posso fazer para alcançar as pessoas, ao invés de esperar as pessoas chegarem, por exemplo. Então você vê, essa pessoa vai ter uma loja vazia, ninguém conhece o que ela está falando, o que ela vende, e automaticamente ela começa a ter problemas com as contas, tem dificuldade de pagar o aluguel, ou tem dificuldade de pagar imposto, tem dificuldade de pagar funcionário, e nessa de medo, de problemas, dificuldade de lidar com os problemas ali, você vê, tá na cara, observa bem o que falou nessa live, que a pessoa está com dificuldade de começar a agir diferente, de mudar um comportamento errado e de parar uma situação que não está certa. Então aí tem um problema, ou em começar, ou em mudar, ou em parar. Ou a pessoa não está sabendo fazer os três, nem começar, mudar e parar. Ter uma ideia, começar, fazer a ideia, mudar no sentido de tira o produto daqui e passa, tipo, agora eu vou passar na mão do outro, fazer a pessoa conhecer, e parar, que é chegar no destino que ela quer. Cheguei na meta tal, 2.000 hoje, um exemplo, 2.000 reais. Então a pessoa só para quando ela conseguiu a meta. Então ela controlou a situação, que é começar a mudar e parar, certo? Se está com dificuldade em começar a mudar e parar, está com dificuldade em controle. E aí responde aí a questão da pessoa que tem problemas de finanças. A pessoa reclama de finanças? Se você está com problema em finanças, a gente já teve problemas graves em finanças. E a gente usou aquilo que está escrito no material, não foi outra coisa. Por isso que a gente fala hoje com muita propriedade. Porque tem que ver o que eu posso fazer, como que eu posso criar, como eu alcanço a meta X, as pessoas que vão me ajudar, como que eu consigo apoio e assim vai. Então, ideias borbulhando, começando, né? Coloque em ação, muda a forma de agir e só para quando chegar no resultado que você decidiu. Não porque a vida decidiu para você. E é verdade. Tem pessoa que começa as coisas com uma facilidade, que dá a impressão que até a pessoa sabe o que está fazendo. Só está presa em começar. Né? Então, começa uma ideia brilhante. Daqui a pouco desiste. Porque na primeira barreira, se a pessoa não tem essa persistência e conhecimento, ela vai parar. Daqui a pouco desiste com uma facilidade incrível. Começa outra coisa. Então a pessoa fica presa em começar a querer ganhar dinheiro, fazer uma coisa não deu certo porque elas querem dinheiro rápido. Você pode ganhar dinheiro rápido, mas você tem que saber o que está fazendo. E tem que ter um passo a passo. Começa, aguarda ter um resultado, vê o que está acontecendo, para depois mudar alguma coisa e parar e ver o que está dando certo ou não e acertar. Mas eu conheço uma pessoa que começa uma coisa, daqui a pouco está fazendo outra, daqui a pouco está querendo vender café. Daqui a pouco está querendo vender água. Eu pergunto, mas por que você quer fazer? Ah, não, mas se não dá dinheiro eu tenho que buscar alternativa diferente. Eu falei, mas se você não pegar algo e do começo ao fim, como diz a Luciana, começar, mudar e parar, você nunca vai chegar a lugar nenhum e vai ficar tirando para todo lado, né? E não chega a nada. A pessoa que não tem um propósito mais certeiro, saber o que quer e vai até o fim. Não é começou na primeira dificuldade solta. Aprenda, começou alguma coisa, muda e para, mas vai até o fim, né? Exatamente. Então, ó, você viu aí as 3 coisas que poderiam, na verdade, está errado com a pessoa. Poderia haver 3 coisas erradas em qualquer pessoa. E essas seriam a incapacidade de começar, a incapacidade de mudar e a incapacidade de parar. Está na página 78 do livro Fundamentos do Pensamento de L. Ron Hubbard. E esta foi mais uma informação da semana, tá? www.dianeticadobrasil.com.br/bio. Você vê aí o nosso site e você também com /bio, você vê a gente nas redes sociais. Curta, comenta, compartilha. Usa essa informação na sua vida, que a gente quer ver resultados. E Dianética e Scientology é da ação. Se você não põe em prática, você não vê resultado. Então põe em prática, porque nós queremos ver o seu perfeito resultado. E assim, toda terça tem live. Pode acontecer das próximas lives serem especiais. Pode acontecer de mudar o cenário. Depende aqui agora, a gente tem um treinamento no exterior. Então pode ser que a gente só faça live no Instagram, tá bom? Dependendo, a gente vai conseguir postar o vídeo aqui tudo certinho. Mas a próxima live vai ser surpresa e talvez totalmente diferente do que vocês estão vendo agora, certo? Então, uma ótima semana. Curta, comente, compartilhe. Muito obrigada por vocês estarem. Uma ótima noite. Até mais.